Olá pessoal, meu nome é Flávio Furlan, estamos aqui para mais um episódio do ABAP 101. Nesses últimos episódios eu passei arrumando a casa, fazendo uma série de refatorações na nossa aplicação de relatório de pedidos de compra. Agora o que eu vou fazer? Eu vou implementar uma nova funcionalidade e ver como é que essa nova refatoração se comporta quando eu tenho um novo requisito. Se eu fosse resumir a orientação objeto 2.0 em uma única frase, seria abstração de comportamento sobre abstração concreta. Como que isso seria refletido dentro de uma aplicação ou na hora que eu for colocar um novo requisito? Quais são as vantagens disso? É isso que eu vou tentar mostrar hoje nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vem comigo. Vamos começar então pelo diagrama de classe. Quais são as novas classes e as novas interfaces que eu preciso criar para esse caso aqui? Então vamos ver como é que eu vou resolver esse problema aqui. Então lembrando que eu preciso carregar os dados que vêm do banco de dados, certo? Então o que eu preciso disso é uma nova classe. Essa classe aqui eu vou chamar de Product Loader DB, tá? Ou seja, ela tem responsabilidade de carregar os dados que vêm da classe, que vêm das tabelas de banco de dados, certo? Então nesse caso aqui, eu não vou implementar diretamente aqui, ó, na Purchase Order. Se eu estivesse trabalhando com orientação objeto 1.0, muito provavelmente eu criaria um novo método aqui embaixo. Mas não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é fazer com que a classe Purchase Order não seja dependente de onde esses dados estão sendo carregados. Porque hoje é dessa tabela, mas pode ser de, por exemplo, de um web service, pode ser de uma outra função. Eu não posso criar uma dependência, um acoplamento da classe Purchase Order com a rotina de carga de dados do banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova tabela aqui, então eu vou criar uma nova classe. Essa classe, ela implementa essa nova interface, a Data Loader. Qual é a graça disso daqui? Qualquer aplicação ou qualquer outra nova rotina de carga de dados da Purchase Order, o que vai ter que fazer? Ela vai ter que implementar essa interface. Ou seja, a Purchase Order não precisa saber detalhes do como os dados vão ser carregados. Isso fica a cargo de quem? Da interface. Então eu defino, mais uma vez, eu defino o contrato na minha Data Loader e aí eu carrego os dados, eu uso a classe para fazer efetivamente a seleção de dados do banco de dados. Então isso que nós vimos aqui é exatamente o S do Solid, ou seja, uma classe com uma única responsabilidade. A minha classe Purchase Order, ela continua com a responsabilidade de gerenciar apenas as minhas Purchase Orders, as minhas ordens de compra. No caso da LoaderDB, ela é responsável por carregar os dados. A Purchase Order, para ela, não importa de onde esses dados estão vindo. Quem vai definir isso vai ser a classe na qual eu estou implementando. Então vamos ver como é que isso daí se traduz em código ABAP. Então vamos ver aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a minha interface Data Loader. Você pode perceber aqui que essa interface ela vai ter um único método, que é a carga dos dados. Até porque a minha classe Data Loader, a minha classe que vai ser responsável por fazer o select das tabelas, dos registros da tabela do banco de dados, ela é muito simples. Inclusive é o seguinte, se você tiver que explicar uma classe e começar com a frase, por exemplo, essa classe é muito complexa, ou esse método é muito complexo, deixa eu te explicar, então eu acho que você já tem um problema aí. Uma classe ela tem que ser simples. Lembra, ela tem que ter uma única responsabilidade, ela tem que ter um único motivo pelo qual ela deve ser alterada. Então, essa classe Data Loader, a Product Loader DB, quero dizer, ela implementa apenas o método Data Loader, ou seja, ela faz a carga dos dados. Ela só vai ter uma única funcionalidade. Ela vai receber o quê? Olha lá na assinatura da interface, eu recebo um objeto do tipo Purchase Order. Lembra aquelas classes que eu comentei com vocês que na modelagem orientada a objetos 2.0, eu vou ter uma série de classes fazedoras, carregadoras e etc.
Essa daqui é uma classe que eu chamo de carregadora, vamos dizer assim, por isso que ela tem um nome lá de loader. Então, a única coisa que ela vai fazer é carregar os dados. Então, ela recebe a purchase order e ela carrega essas informações, ela é responsável por fazer o select e carregar os dados para dentro da purchase order. Reparem que não é a purchase order quem faz o select, quem tem a responsabilidade do select propriamente dito, olha lá, é a própria classe Product Loader DB. Então aqui eu estou fazendo um primeiro select single na tabela de header usando o PO number. Então, para eu saber qual é a Purchase Order Number, qual é o número da minha Purchase Order, eu tenho que ir lá e perguntar para o objeto que eu passei. Então, esse objeto ele tem que já estar carregado com o número da PO que eu quero carregar, propriamente dito. Então, essa parte de saber qual é a PO que eu vou ter que carregar, quem já fez isso é quem criou esse objeto antes. Então, eu criei o objeto da PO 1, 2, 3. Então, na hora que eu fizer o select aqui, eu vou carregar os dados da PO 1, 2, 3. E aí eu tenho uma exception. Por exemplo, se esse dado não existe no banco de dados, então ele retorna uma exception e eu não carrego os dados para essa purchase. Depois, olha, eu vou ter mais um select. Esse que é interessante. Não quer dizer que eu tenho um único select para a classe toda, mas essa classe tem a responsabilidade de carregar os dados, nem que isso tenha que ser com vários selects. Veja só, então, eu fiz 2 selects para carregar os dados internos. Lembrando, pode ser que você faria de algum outro jeito. Aqui é para deixar a solução bem simples para vocês entenderem. E aí eu vou fazer um loop onde eu vou passar os dados, vou passar pelas tabelas internas que eu carreguei, com os dados que vieram da tabela transparente, e eu vou carregar os dados, vou preparar a minha estrutura para carregar os dados dentro da minha Purchase Order, do objeto Purchase Order. Então agora aqui eu vou fazer uma série de atribuições, onde eu pego os dados que eu retornei do banco de dados e começo a atribuir para essa estrutura Product Data. Então eu começo com ID, aí eu vou pegar a descrição pegar a descrição do produto na tabela Products. Lembrando de novo que essas tabelas que eu criei foram tabelas apenas criadas para efeitos didáticos. Ela não tem nenhum uso em nenhum projeto, tá? Elas são extremamente simples. Eu gosto de fazer meus exemplos sempre muito simples para você não ficar perdido no que eu estou fazendo. Então, depois que eu trago a descrição, então agora eu vou carregar lá a quantidade. Então, quantidade vem lá do item também. Depois da quantidade, o que vai ter? O unit price, né, o preço unitário, que vem da unit price, tá? Agora eu vou criar um objeto. Que objeto é esse? É um objeto item. Então, até agora, o que eu estou fazendo? A estrutura da Purchase Order, ela recebe itens. Então, eu preciso carregar dentro para ela itens. Tá? Então, eu estou criando aqui, adicionando um produto com os dados que eu trouxe do banco de dados. Agora, eu vou adicionar esse item ao objeto Purchase Order que eu recebi como parâmetro do meu método. Legal? Simples assim. Ó, então, a única coisa agora, eu só vou limpar aqui a estrutura de dados. Agora eu ativo e funciona. Olha lá, depois que eu fiz a implementação da minha interface, como é que eu vou usar? Eu crio aqui um objeto do tipo DataLoader, né, criando aqui ó, com referência a Product Loader DB. Aí o que eu vou fazer? Eu vou carregar os dados, eu vou chamar o método que é o método DataLoader, né, o load data, e eu vou passar quem? A referência do meu objeto da Purchase Order. Okay? Então, o número, por exemplo, o número da Purchase já está lá. Então, por exemplo, se ele não achar, eu falo que a Purchase Order não existe. Mando uma mensagem de erro. Okay? Então, com isso daqui eu carrego os dados, executo, e esse aqui que é o resultado. Veja lá, com os dados que vieram da minha tabela. Vocês repararam? Olha como que as coisas mudaram bastante. Antes você tinha a rotina dentro de uma classe e aí eu chamava essa rotina, ela iria fazer o select para mim e carregar os dados dentro da minha classe. Agora muda um pouquinho de figura, tá? Isso não só é bom para que você evita o mal de Alzheimer futuro, mas você começa a aprender
outras maneiras de programar. E, de quebra, você começa a respeitar outros princípios, como, por exemplo, o Open Close, o OCP. Isso é lindo. Imagina num sistema maior, num sistema mais complexo, você tem uma série de classes que efetivamente representam alguma coisa, uma entidade concreta, nesse caso aqui a Purchase Order, mas os comportamentos estão em outras classes. Eu costumo chamar essas classes de classes fazedoras. São elas que vão, por exemplo, eu vou ter uma série de fazedoras, carregadoras, processadoras e etc. Essas classes elas encapsulam o comportamento. No nosso caso aqui, ela é uma classe, vamos dizer assim, carregadora, porque os dados estão no banco de dados e ela é quem carrega a Purchase Order, ou seja, ela atua em cima da Purchase Order. Então, imagina que como se fosse uma linha de produção, onde cada pedaço do seu código é feito por etapas diferentes. E essas etapas estão abstraídas em classes, e não esse comportamento dentro de uma classe, como por exemplo a Purchase Order. Isso é lindo, isso faz com que você permita que a manutenabilidade do sistema fica muito alta, e essa classe Purchase Order ela pode ser reutilizada em qualquer lugar. Por quê? Porque o comportamento que seria específico, por exemplo, para esse relatório, está encapsulada na LoaderDB. Eu até poderia utilizar essa LoaderDB em outros lugares, porque ela implementa a interface. Mas nesse caso aqui, esse conjunto dessa combinação de classes é específico para resolver esse problema. Então pense o seguinte, a sua classe não tem que ser, vamos dizer assim, específica, ela não tem que ser especial, mas sim a combinação das classes, o diagrama de classes. Sendo assim, as suas classes ficam reutilizáveis. O seu programa em si, eu não estou tão preocupado com a reutilização dele, porque ele foi criado para resolver esse problema específico do relatório. Mas as classes ou os pedaços, ou lembram do nosso Lego, por exemplo, ele pode ser reutilizado em outros lugares. E aí eu aproveitei aqui também, nesse caso aqui, que eu estou mexendo no programa, algumas melhorias no MVC, como por exemplo, eu tirei todos os cálculos que estavam na report list, eu tirei, agora eles estão nos lugares corretos. Olha lá, o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui uma tabela. Então eu criei aqui algumas tabelinhas Z, só para carregar os dados. Claro que numa aplicação você vai trazer dados que vêm efetivamente das tabelas de negócio. Mas aqui, para efeito de simplificação, eu criei algumas tabelas, tá? Você pode ver aí as minhas tabelas todas no meu repositório Git, tá? Então eu tenho uma tabela de header, tá? Eu tenho uma tabela de itens, ok? Bem simples, tá? E uma tabela de produtos aqui, certo? Então essas são as minhas 3 tabelas que eu criei para a minha aplicação. Olha lá, eu também criei aqui um programinha que faz a carga dos dados dessa tabela. Esse programa você também pode encontrar lá no meu repositório GitHub. Você pode procurar por esses nomes aqui, tá? Esse daqui são os nomes que você encontra no meu repositório. E aqui nada mais é do que ele faz uma série de appendes aqui, tá? E depois ele faz a inserção dos dados dentro do banco de dados. Simples assim. Se você quiser também mexer nesse programa para adicionar mais produtos ou adicionar mais ordens de compra, até para testar outras coisas dentro do seu programa, fica à vontade. Esse programa aqui é apenas para carregar alguns dados e aí fazer a execução do código. E aqui você confere a saída do programa e a saída baseada nos dados que foram carregados. Percebam que a saída é a mesma, claro, mas os dados aqui, os valores, os produtos são diferentes. São os dados que foram inseridos nas tabelas transparentes que eu mostrei agora há pouco para vocês. Olhando o nosso diagrama, você começa a perceber que ele começa a ganhar cada vez mais classes. Ó, dá uma olhadinha aqui comigo, aqui, ó. Antes só tinha as classes produto, purchase order, eu estava começando só tinha essas 2 classes. Aí agora o que aconteceu? Eu criei mais uma interface e uma classe report list. Bom, então a gente passou, você começa a pensar, de apenas 2 classes eu já estou com 4 classes. E agora, como é que isso vai funcionar? Se você olhar aqui, por exemplo,
agora eu tenho mais 2 classes. Aí você vai falar assim, não, agora você está exagerando. Antes eu tinha um programa que poderia ser resolvido com uma classe só. Agora você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. E a mais, você agora está usando interface. Só pode estar maluco. Então vamos lá, pode ser que você tenha que escrever mais códigos, sim, mas lembra, a gente não está aqui para escrever código, a gente está aqui para escrever bons códigos. Não importa se isso vai dar mais linhas de código ou não, se você ainda mede a sua produtividade através de linha de código, está errado, isso não funciona. Trabalhar com linhas de código é uma métrica já bem antiga e isso não é mais válido. O que você tem que fazer aqui nesse caso medir como você quebrou o seu código, como você quebrou o seu problema. Lembra, o moto da programação, ou na verdade, da forma como o ser humano ele resolve problemas, é quebrando em problemas menores. Então, nesse caso aqui como eu quebro os problemas e como eu junto eles mais para frente, na hora que eu vou compor a solução final. É isso que se trata, a orientação a objetos 2.0. Uma diferente maneira de você quebrar o seu código, de maneira que você consiga juntar ele mais para frente. E essas peças que você quebrou podem ser utilizadas em outros lugares. Então não se preocupa que você está criando cada vez mais classe. Isso não importa, você não é pago para criar classe, você é pago para resolver problemas. Então não se preocupe com isso, a modelagem vai ficando cada vez melhor e outras pessoas que forem mexer vão perceber que a manutenabilidade do seu código fica cada vez melhor. Por esse motivo, eu vou deixar alguém bem especial citar o Martin Fowler para vocês. Aí, Dom, qualquer cururu aí vacilão consegue escrever os programas aí para esses computadores, velho. Mas só os programadores com contexto, considerado nas quebradas, mano. Consegue escrever e pai pum. Para outros manos sacaram que ele tava maquinando na caixola.